Okay, we will begin. Everybody, please put on your headphones. Put on your headphones. Put your headphones on. Okay, can everyone hear me now? Okay, we are going to start. Please let me know if you can't hear me. You need to. Yeah. Can you hear me? Can you hear? If you can't hear, you push the little white button. Can you hear me? All right. What do you need? Great. Everyone can hear me? Okay. The panel will be speaking in Portuguese. If you need English translation, interpretation, please see this gentleman. We are going to get started. Welcome to the home of Sustainable Agriculture of the Americas, the ICA Pavilion. We're delighted to have with us leaders in Brazil and the entire region, and now increasingly around the world, leaders from the livestock sector and food production. So we are very happy to have with us a panel sponsored by BRF Marfrig, and it will be moderated by Felipe Bittencourt. So I will turn it over now to you, Felipe. I wish you a wonderful panel. Thank you for joining us, and we will give you a big round of applause at the end. Thank you. Thank you. Thank you. It's a pleasure to be here. Oh, a gente vai em português, né? Obrigado, prazer estar aqui. Hoje nós vamos ter esse momento gostoso de poder discutir as cadeias de abastecimento sustentáveis, não só no Brasil, mas como na América Latina e Caribe também. E como se dá a colaboração e como pode ser potencializada a colaboração de todos os players de mercado, tanto público quanto privado, né? E com foco muito no desafio não só da redução de emissão, mas também da preservação das florestas, da mitigação dos riscos climáticos e também um pouco das tecnologias também de redução de emissão, de remoção, de manejo de terra, né? E para isso juntamos um Dream Team aqui, né? Temos com a gente o Paulo Pianês, diretor de sustentabilidade da Marfrig, da BRF,
a Isabela Teixeira, que é membro independente do Comitê de Sustentabilidade da BRF, nossa querida ex-ministra de Meio Ambiente, Fernando Sampaio, diretor da BIEC, Associação Brasileira da Indústria de Exportação de Carne, e a Carol Prolo, né, gestora de fundos climáticos, da Fama, e nossa querida blogueira predileta aí, colunista sobre clima, mercado de carbono, etc. Né? Então, vamos poder aqui avançar e discutir vários temas. Eu vou começar com você, Paulo. Você como, né, diretor de uma das principais empresas mundiais da carne e com um desafio na mão muito grande de como crescer a produção de alimentos no mundo, crescer a produção de proteína animal, ao mesmo tempo reduzindo as emissões na cadeia de fornecimento. Isso é um desafio comum em todo o setor e eu queria saber um pouco como a indústria e como vocês na BRF, a Marfrig, estão agindo e realmente reduzindo esse impacto na cadeia. Bom, obrigado, Felipe. Queria só, antes de tudo, agradecer a presença de vocês e também cumprimentar. Também boa tarde aqui a todas e todos. Eu queria começar por uma reflexão, Felipe, que eu acho que é super importante, né? Porque dentro da agenda da agropecuária, sempre a gente está falando em como que a gente pode diminuir emissões, como que a gente pode fazer com que haja diminuição de desmatamento, como que a gente pode fazer com que haja uma produção que seja mais sustentável, né? Então, essa tem sido sempre a discussão. Mas eu queria propor aqui também uma outra forma da gente ver todo esse desafio que efetivamente existe, né, que é em face da importância que tem o setor para a segurança alimentar do mundo, né? Se a gente fala de América Latina, segundo a FAO, só a América Latina ela responde por cerca entre 15% a 20% da produção global. Segundo a FAO também, até 2050, o mundo vai demandar 60% mais alimentos do que demanda hoje também, né? E tem uma outra perspectiva que é extremamente importante também, que é um grande setor gerador de empregos, né? Entre 20% a 25% dos empregos gerados estão na indústria agropecuária, né? E aí ao longo de toda a cadeia de valor também, né? E obviamente, como que a gente faz com que, dada essa importância, a gente consiga fazer com que haja a conciliação dessa produção com a conservação e com, obviamente, aí também uma produção de baixo carbono. Na Marfrig BRF a gente acredita hoje piamente que isso é totalmente factível, né? E não é uma questão de crença, tem dados que mostram que isso é possível, que inclusive a gente vem aplicando ao longo desses últimos anos na companhia e que vem surtindo e vem mostrando resultados bastante expressivos, né? Mas ainda antes de entrar no que se fazer, né, eu acho que é importante ter uma outra perspectiva que é fundamental. Para que você consiga fazer com que haja uma produção mais sustentável e de baixa emissão, né, você tem que aplicar intensamente tecnologia, tem que levar assistência técnica para esses produtores, né, e tem que fazer, obviamente, com que ele esteja capacitado a fazer uso e aplicação de tudo isso. E aí tem uma outra pré-condição fundamental para que isso possa acontecer. Como que vai financiar essa transição? De onde virão os recursos capazes de fazer com que haja a viabilização de se implementar os instrumentos que são necessários lá na ponta? Como que vai se apoiar o produtor, que em última instância é aquele que é cobrado, principalmente por fazer essa transição, e muitas vezes ele se vê nem sempre suportado, tanto do ponto de vista de acesso aos recursos para fazer isso, tanto quanto das tecnologias disponíveis para que ele possa colocar essa nova forma de produzir em ação,
né? Então eu acho que para a gente falar em caminhos para que a gente possa efetivamente ter uma agropecuária de baixo carbono, é fundamental que a gente pense em todos esses pilares. Eu vou adiantar só aqui alguns deles para poder ouvir os meus colegas aqui, mas eu diria que o ponto de partida fundamental e principal, né, e talvez o maior desafio que a gente tem é como desenvolver novos instrumentos financeiros, sejam eles fundos ou sejam eles novos instrumentos de crédito em que o produtor possa ter acesso para que ele possa fazer essa transição. Principalmente o pequeno produtor. Só para dar um exemplo para vocês, na agropecuária brasileira, mais de 75% dos produtores são pequenos produtores. E acontece a mesma coisa quando a gente pensa em América Latina e Caribe como um todo, né? Então a gente tem que ter em mente que esses pequenos produtores, que são responsáveis pela maior parte da produção, muitas vezes não têm acesso a esses recursos e, obviamente, é muito desafiador, quase impossível que ele faça essa transição. Daqui a pouco a gente aborda um pouquinho mais aí do que poderia ser feito em meio à viabilização desses recursos. Muito bom. Realmente é um desafio quando... Tem um grande professor da FDC que fala que ESG na verdade, eu gosto de grana, né? Ou seja, precisa do dinheiro para fazer acontecer as transformações, né? E bem colocado pelo Paulo. Isabela, eu vou deixar você para o final da rodada, para você fechar com a visão um pouco governamental também. Então eu vou para você, Fernando. Você como diretor da BIEC, eu queria entender um pouco sobre o setor, as empresas do setor. Você está vendo esse engajamento com as metas climáticas? Isso vem crescendo ao longo do tempo. Eu sei que tem uma série de desafios para implementar as ações de sustentabilidade e como que essas práticas vêm crescendo e como vocês na associação apoiam ali os produtores. E eu acho que junto com essa pergunta eu já posso emendar a segunda, que é a pressão para que isso aconteça, né? A gente vê uma crescente pressão internacional, às vezes até com taxação de fronteira, como o CBAM e outras coisas. Isso realmente você já vê esse impacto para as ações na indústria ou ainda não? E esses impactos sempre tem que pesar, né? Os prós e contras. Você vai investir mais em sustentabilidade, abrindo mão de eficiência, ou dá para caminhar junto também? Então eu queria essa visão geral, como a indústria consegue realmente transformar um diferencial ambiental em competitivo, e se você vê isso realmente acontecendo atualmente. Obrigado, Felipe. Obrigado, Paulo, aí pelo convite também para estar aqui. Ministra Isabela, Caroline. Bom, vamos por partes, né? Que a sua pergunta é complexa, mas a BIEC hoje é uma associação de indústrias, né? São 43 indústrias frigoríficas, indústria de carne bovina no país, que representam 80% dos abates e 98% das exportações brasileiras de carne bovina. Eu diria que, enfim, a atividade ainda é bastante pulverizada no Brasil, né? Esse caminho que a Marfrig trilhou e outras grandes empresas trilharam de começar a ter um controle sobre suas cadeias de fornecimento melhor para garantir não só a legalidade da produção, mas o atendimento a questões de mercado. A gente vem dentro da associação com um esforço muito grande de trazer as outras empresas, porque, enfim, isso é uma questão... a pressão, como você falou, vem do mercado. A gente tem hoje inúmeros compradores de carne e couro do Brasil com compromissos de clima e com compromisso também de desvincular as cadeias de fornecimento de desmatamento. Então, a nossa indústria está se movimentando nesse sentido. Agora a gente tem um desafio muito grande na produção, né? A produção pecuária. A pecuária é a atividade que mais ocupa a área dentro das atividades agropecuárias do país. E no ano passado, em dezembro do ano passado, a gente fez uma reunião
do setor com grandes financiadores, países doadores, fundos de investimento, porque a gente tem nas COPs, né, essas duas grandes discussões, uma é sobre transição energética e a outra transição de sistemas alimentares, né? E essa transição de sistemas alimentares a gente entende, né, que significa vamos continuar produzindo e atendendo essa demanda por alimentos mundial, mas como é que ao mesmo tempo a gente reduz o impacto que essa produção causa. E aí foi nos perguntado, tá, mas o que o Brasil precisa para fazer essa transição dentro da atividade pecuária, né? E a gente resolveu começar a conversar com todo o setor, com produtores, com as indústrias de insumo, com bancos, enfim, todo mundo que está envolvido na cadeia produtiva. E mais ou menos existe um consenso do que precisa acontecer, né? A gente está terminando esse estudo que a gente está chamando de ações prioritárias para a pecuária. É um assunto que está sendo levado para a mesa brasileira de pecuária sustentável, que a Marfrig faz parte, a BIEC faz parte. E essas ações prioritárias, eu vou citar aqui algumas delas que são o que a gente entende que é necessário acontecer. Então, o primeiro ponto trata de assistência técnica. A gente tem, na área de pastagens do Brasil, 76% da área de pastagem está abaixo da média de produtividade. Quando a gente olha a produção de commodities agrícolas, soja, algodão, eucalipto, cana, né, você não tem um gap entre os melhores e os piores produtores. Esse gap é muito pequeno, né? Na pecuária ele ainda é gigantesco. Você tem uma base da pirâmide de produtores médios e pequenos que estão no nível baixo de tecnologia. E assim, o Brasil tem tecnologia, né? Como é que você faz para chegar essa informação para esses produtores e disseminar esse uso de boas práticas que permitam uma pecuária mais eficiente e que está sequestrando carbono, que está reduzindo emissões. Então, assistência técnica é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com regularização ambiental, principalmente. Isso é um gargalo, né? A burocracia, porque isso é o que impede o produtor de comercializar, é o que impede ele de acessar crédito. Então, acelerar a regularização ambiental, e aí você tem um problema dentro dos estados no Brasil, que são responsáveis principalmente pela implementação do CAR, e você tem um problema na ponta também, porque da mesma forma que esse produtor precisa de assistência técnica para produzir melhor, ele precisa de assistência para lidar com a burocracia. Às vezes ele nem entende qual que é o problema dele, é o frigorífico que está dizendo para ele qual é o problema dele e como ele pode corrigir. Então, a gente está assumindo um papel de assessorar esses produtores também nessa regularização. Terceiro ponto, o Paulo falou, mas eu vou repetir aqui, que é um financiamento diversificado, né? A gente está falando de uma combinação de tipos de dinheiro diferente. Então, ele precisa de crédito para investir em pastagem, para investir em produção. Ele precisa de, talvez, dinheiro a fundo perdido para bancar essa assistência técnica. A gente tem no setor financeiro um movimento muito ruim acontecendo de tratar a pecuária como mina de carvão, sabe? Um negócio que você precisa desinvestir. E isso a gente precisa urgentemente reverter, porque sem investimento não vai ter melhora nenhuma, né? Essa transição que a gente está falando não vai acontecer. E essa pecuária não vai desaparecer, ela vai continuar lá, né? Então a gente precisa do investimento para transformar. E diferentes formas, né? Você tem mercado de carbono que pode pagar essa restauração que ele precisa fazer para se adequar à legislação brasileira, crédito, dinheiro de de-risking para tirar o risco, né? E começar a financiar esses produtores, integração, financiar a integração lavoura-pecuária, reforma de pastagens. A gente tem a base da nossa produção é pasto, né? E a gente tem um nível de degradação muito grande que precisa ser tratado e você só consegue fazer isso com investimento. Então, financiamento. O outro ponto, rastreabilidade. O Brasil hoje acessa mais de 150 mercados no mundo. O nosso sistema de rastreabilidade ele foi construído para dar garantias de saúde animal e de segurança do alimento. O que se pede hoje no mercado é que você adicione camadas, né, de garantias socioambientais em cima dessas garantias sanitárias. Então, isso precisa de adaptação, né, nos sistemas existentes. Quer dizer, o Brasil tem sistemas de rastreabilidade. O que a gente precisa é adicionar essas camadas de controle ambiental para que isso também possa ser
não só uma garantia de atendimento a questões de mercado, mas que isso possa servir também para levar benefício para esse produtor que está reduzindo emissões, que está conservando, né? A rastreabilidade ela precisa servir também para trazer benefício para esse cara que está participando e que está melhorando. E o último ponto, pequenos produtores, o Paulo falou isso também, mas assim, a gente precisa pensar nisso como um eixo transversal, né? A pecuária tem uma presença muito grande de pequenos produtores e esse público precisa de fato de uma atenção especial, seja na regularização, seja na assistência técnica, no financiamento. Então a gente precisa de políticas específicas, porque esse produtor, assim, você tem no Brasil muita política para a agricultura familiar, para assentados, você tem grandes produtores que se viram sozinhos, mas tem um público intermediário aí que está hoje desamparado em termos de política, né? E a maior parte deles são pequenos produtores. Então são essas ações que a gente acredita que precisam acontecer para a gente de fato avançar numa transformação no setor. Não adianta só a indústria estar se movimentando para ser mais sustentável e ter mais controle, se a gente não resolve esses problemas de base na pecuária. Obrigado. Muito bom. Achei interessante porque fortaleceu o ponto do Paulo, né, de assistência técnica de financiamento, e você trouxe ali a questão da regularização ambiental, fundiária e toda a rastreabilidade que precisa para o setor para fazer essa transformação. E realmente o recurso passa a ser fundamental. E aí é um gancho bom para te trazer, Carol, porque você como gestora de fundos, eu queria ver esse papel do setor privado aqui. E assim, é complexo também falar de redução de emissão no setor. E onde, por exemplo, os fundos de investimento olham aonde estão essas oportunidades, né, de investimento real assim, na América Latina. E eu sei que entre as dificuldades, não só de implementar e de escala para redução de emissão, a gente tem o lado da dificuldade também do acesso ao financiamento, também como já bem colocado, né? Como que isso é tratado por vocês? Como que vocês analisam essas oportunidades, esses riscos? Eu meio que juntei as duas numa, mas para depois a gente falar das perguntas comuns também. Então eu queria essa visão mais geral de oportunidades e riscos para investimento nesse setor, visando uma agricultura de baixo carbono. Obrigada, Felipe. Boa tarde a todos e todas. Cumprimentar meus colegas aqui de painel. Acho que começar com uma frase que você me deu uma ideia aqui. O secretário-geral da ONU fez uma declaração essa semana que eu achei super interessante. Financiamento climático não é caridade, é investimento. E acho que isso elucida muito a forma de atuação do nosso fundo, da Fama Recapital, que é focado em investir em empresas com maior potencial de transição climática, por se entender que aí existe uma captura de valor enorme a ser feita ainda e com retorno financeiro para os nossos investidores. Então, a gente está falando de dinheiro. Estou falando de clima também, mas estamos falando de dinheiro e isso é uma parte importante da mensagem, né? Porque acho que esses dois mundos às vezes parecem muito separados, né? Falar de clima é falar de impacto, né? O impact first, e não considerar que existe um retorno financeiro atrelado a isso que é inerente. E a gente, especificamente o setor agropecuário, inclusive para o nosso fundo, um setor prioritário de investimento. Os nossos 3 primeiros investimentos foram na cadeia agropecuária no Brasil. Inclusive, Marfrig é uma das nossas investidas. Porque a gente acredita que o setor inteiro, a cadeia inteira é impactada por riscos físicos de transição climática, né? Então, você tem o produtor, você tem o processador, mas você tem o varejo, você tem as instituições financeiras que concedem crédito para esses setores. E aí, trazer aqui também, Fernando, sua mensagem é super importante de que a solução não é desinvestir, não dar crédito para esses atores, porque eles não vão deixar de receber crédito ou de receber investimento, eles só vão fazer isso sem nenhum tipo de apoio para descarbonizarem, né? Então, a tese do nosso fundo é justamente não excluir ninguém, se engajar
e ajudar esses grandes atores com potencial de transição climática a fazerem a transição do jeito certo, com muita ciência, com muita conhecimento de finanças, né? Entendendo quais são todas as possibilidades, inclusive engajando diversos outros stakeholders, porque as soluções para isso não são simplesmente, muitas vezes, você ter o recurso, você ter os atores do mercado financeiro engajados. O desafio de assistência técnica é um desafio muito também cultural, né, de como você vai convencer o pequeno produtor a adotar essas práticas, né? Então precisa ter aí um trabalho que muitas vezes envolve outros stakeholders que precisam trabalhar em conjunto para fazer chegar essas soluções na ponta e que elas de fato sejam implementadas e que elas sejam monitoradas, que elas sejam incorporadas de uma maneira orgânica, né, pelos pequenos produtores. E isso, claro, tudo considerando que a cadeia inteira, como eu disse, precisa ser bem consciente aí e atuar junto para que essas emissões inteiras sejam controladas. E aí, por que isso é um bom investimento? Acho que talvez não preciso dizer que riscos físicos de mudança climática são extremamente relevantes para o setor agropecuário no Brasil. E a gente sabe que construir resiliência climática e, inclusive, aumentar a produtividade está associado a se ter práticas de agricultura, de agropecuária sustentável e regenerativa que possam realmente conter aí os impactos da mudança do clima. Então, quando a gente olha para a evidência que existe, inclusive, de como uma agricultura regenerativa, uma agropecuária regenerativa consegue melhorar essa resiliência do setor ao El Niño, que está cada vez mais intenso, e outros tantos eventos que a gente vê acontecer no Brasil de queimadas e enchentes e tantos outros eventos extremos, é algo muito compelling, assim, sabe? Não dá para ignorar que existe aí um potencial gigantesco e acho que isso ainda não está sendo bem capturado pelo mercado, sabe? A gente percebe que o mercado não está precificando direito esse potencial. Então, a gente realmente está sendo um pouco utilitarista e oportunista aqui, enxergando a oportunidade mesmo de ter de se criar benchmarks nesses nossos investimentos, de empresas que possam mostrar que fazer agricultura agropecuária regenerativa e ter uma prática sustentável ali que, de fato, garanta esse capital natural preservado, é algo que tem um valor mensurável. E a gente pretende mensurar isso, reportar isso e fazer com que mais investidores considerem investir em empresas que, de fato, tenham uma atuação aí pela transição climática, principalmente no setor agropecuário no Brasil. Muito bom. É uma visão muito positiva, né, do investimento realmente num setor. Eu costumo falar muito isso. O setor, às vezes, ele é taxado como um problema e poucas vezes olhado como parte da solução, né? E, sem dúvida, esse aumento de resiliência é muito interessante falar isso. Isabela, trazer você aqui, primeiro é um prazer enorme e eu queria uma visão, talvez você como ex-ministra, o papel real do governo em como ajudar essa agricultura, essa agropecuária a ser mais sustentável com o tempo. A gente vê diversos avanços que o Brasil teve, e seria legal você poder comentar também, avanços desde o Código Florestal, as reduções de emissão do desmatamento, foi muito bem tratado no seu governo, por exemplo. E a gente vê agora o Brasil aumentando a NDC, então tem várias coisas correlatas, mas às vezes demora de sair de uma legislação para virar realmente uma realidade, uma ação. Às vezes temos dificuldades no país de law enforcement, né, de fazer aquela lei pegar, como costuma se dizer. E eu queria que você trouxesse um pouco dessas lições que você consegue olhar do passado, os avanços brasileiros e para onde você acha que os próximos passos, para onde a gente está caminhando. Bom, boa tarde a todos. Oi, geral para vocês, meninos e meninas. Tá?
Vamos lá, eu vou ser muito franca, todo mundo me conhece, eu sou muito franca e muito direta. Eu acho que o passado nos traz até aqui, mas ele não tem papel no futuro. Tá? Na discussão climática, como ela está colocada hoje, etc., eu não acho que tudo que foi feito vai ser transformador de futuro. E é fácil explicar isso. Por três razões muito objetivas. A primeira, todas as condições políticas e geopolíticas e econômicas que fundamentaram Paris, que é um pouco a trajetória do Brasil, um dos 5 países líderes da negociação de Paris, todas as condições acabaram no mundo. São outras. Então, quem quer discutir o mundo baseado na época do Obama, acho bom entender que acordamos com o Trump. Né? E um Trump de outro jeito, né? O Trump do passado. Que vem aí em outra coisa. Eu estou me divertindo com as pessoas fazendo análises. Eu assim, o mundo que eu conheço é outro. Tá? Então, eu acho que a primeira questão é que o mundo mudou. E ele não mudou e estacionou. Ele está, como eu gosto de ter usado essa expressão, updating. Tá? Ele está uploading coisas e downloading coisas. Então, tá assim, sabe aquela figurinha que fica rodando, né? Você fica enlouquecido, né? Quando você troca o seu iPhone, eu fico desesperada, entendeu? Então é isso, tá? Fica todo mundo rodando ali, o mundo está assim. Então a primeira coisa é, se nós tivemos as menores taxas de desmatamento, e o governo do presidente Dilma tem as menores taxas de desmatamento da história, o governo do presidente Lula tem a segunda maior taxa de desmatamento da história, tá? E o governo do presidente Fernando Henrique tem a primeira maior taxa de desmatamento da história. Isso mostra claramente como é que a questão do desmatamento é tratado e evolui, etc., mas não fomos capazes de conter os retrocessos sobre o desmatamento. E aconteceram. Tanto é que o Brasil voltou a ter 50% das emissões. Então, tem algo errado nessa equação quando você quer lidar com a questão de clima só olhando o desmatamento. Desmatamento é crime. Então, se requer, no Brasil, um aparato estatal de segurança, defesa, etc., que não é tangível para a Dona Maria, para o senhor Antônio, etc. A discussão tem outros contornos de institucionalidade do Estado e que poucas pessoas denunciaram isso no governo passado, quando colapsaram essas estruturas. Tá? Então, é interessantíssimo entender esse movimento, entender que isso é importante como capacidade do Estado brasileiro de reagir, de combater ilegalidades no contexto de segurança e defesa, para que as pessoas voltem a se sentir seguras no Brasil e no mundo. Então, a discussão sobre security and peace, tá? Ela afeta não só o Brasil como o mundo, no caso, na Europa, que é guerra, etc. Ninguém pensava em ter uma guerra na Europa acontecendo nesse século. Estamos todos surpresos, surpreendidos. Roberto e eu estivemos na Ucrânia e vimos ao vivo em cor as consequências para a agricultura no mundo e para a segurança alimentar dessa guerra. É tão simples quanto isso. Ninguém discute isso. O Brasil parece que segurança alimentar não passa, por exemplo, por acesso a fertilizantes. Tá? E a dependência do Brasil de fertilizantes e o impacto da guerra da Ucrânia sobre isso, ou mesmo o impacto da guerra da Ucrânia com o fornecimento de recursos mais baratos para a segurança alimentar na África, cuja inflação de alimentos já acontece e a fome assola. Então, tem que ler de outro jeito, primeira questão. Tá? Eu acho que o Brasil tem capacidades, etc. Nós tínhamos uma capacidade de resposta que nós não temos mais, está bem, vamos construir, etc, etc. A segunda coisa é a confusão entre gestão ambiental e gestão climática. E o Brasil é refém disso. Tá? O Brasil confunde a agenda ambiental com a agenda climática. Estava vendo aqui o Fernando falando, ele traz a complexidade da regularização ambiental, ao mesmo tempo que ele trata da segurança alimentar, tá? Associada a isso ao risco que o risco climático impõe hoje à competitividade e à produtividade e uma discussão global com o pequeno agricultor sendo impactado. A fala dele mostra claramente uma trajetória de inovação, tecnologia, o Paulo também mostrou isso como um grande player, afetando o pequeno, o médio agricultor, que tem lá um buraco, né? Nessa época o Código Florestal era o médio. Tá? O pequeno está protegido, o grande está protegido, o médio produtor no Brasil ele é órfão
e acredita piamente num Deus agrícola. Tá? Então, você olha essa estrutura e você fala, caramba, a regulação ambiental é um problema de gestão ambiental. Prevenção de queimadas, incêndio é gestão ambiental. E o colapso das instituições ambientais no Brasil é uma realidade. O melhor exemplo é um cadastro ambiental rural que não consegue avançar por conta de má compreensões, eu vou falar assim, de uma maneira mais educada, mais polida, sobre os instrumentos de controle de gestão ambiental e de políticas públicas e os interesses políticos de preservarem pequenos poderes na polarização e não na convergência de soluções. Então, atores que estão na sala com o poder de campo querem a polarização. A não solução é a solução para muita gente manter poder, dos dois lados da moeda. Tá? E isso serve para a agricultura familiar também. Os votos do Código Florestal para a área ambiental, preservar a reserva legal, a APP, todos os estatutos do Código Florestal que foram protegidos, Mata Atlântica, Diaba 4, vieram da agricultura familiar. Eu tive que criar a Frente Parlamentar da Agricultura Familiar. Eu lá, de bandeirinha, não tenho 1 hectare de terra para você me falar que eu sou agricultora. Eu lá, bonitinha, criando, com a arquitetura toda com os movimentos sociais da terra e mais a fratura a fratura política por causa do diálogo com o agronegócio. E com isso se fez maioria. Não foi pelos ambientalistas. Os ambientalistas votaram contra. Perderam. Foram ao Supremo, derrubaram o acordo político que foi feito e perderam. E depois reclamam porque não tem Código Florestal implementado. Ora, você não tem condição de fazer acordo político, poder de convocação nenhum, você está fragilizando a gestão ambiental do país. Então, gestão climática ou governança climática não é governança ambiental. Tem que ter as capacidades de resposta na área ambiental para poder trabalhar bem a perspectiva de desenvolvimento que a agenda climática encerra. Então, essa é a segunda grande confusão no Brasil. E aí é uma pergunta muito fácil. Você, como é do setor produtivo e lida com o mercado, quem tem o poder de convocação na agenda hoje? Se você não tiver poder de convocação na agenda, você não mobiliza as pessoas. Você fratura, você fragmenta, você dilui a capacidade, o poder de convocação e, portanto, de fazer acordos políticos em torno daquilo que interessa. Aí eu consigo mexer no risco climático e diminuir o risco climático num investimento, num financiamento em que eu vou contratar seguro para a produção agrícola em territórios vulneráveis. Não, isso virou um palavrão no Brasil. E a realidade é que hoje, como eu estava falando mais cedo, você pegar o que está acontecendo em São Paulo, toda vez que chover em São Paulo, está todo mundo apavorado que falte luz. E aí é um problema da distribuidora. Não é só um problema da distribuidora. Os contratos de concessão do setor elétrico não prevêem os eventos extremos. E eles estarão cada vez mais frequentes. Portanto, tem um risco inerente à operação do setor privado que ninguém está discutindo. O presidente Lula deveria estar discutindo isso. Né? O prefeito de São Paulo, o governador de São Paulo, resolve a concessão. Agora, a discussão da competitividade da economia brasileira sobre o risco climático tem que ser feito. Isso não é NDC. NDC é uma elite discutindo aqui, supostamente muito bem feita, tá? Sem os acordos políticos necessários, mas que serão acontecer por causa do plano clima, espera-se, etc, etc. Mas que a dona Maria e o seu Antônio, quando perdem a sua carne, porque o congelador faltou a luz, eles perdem o refrigerador, mudança do clima é uma coisa que Deus envia para nos punir. Então, não vamos discutir mudança do clima, porque é uma tragédia. O agricultor, que sabe que está faltando água, fala assim, como é que eu sou punido se eu faço os aceros todos os anos e o fogo cruza, e aí é um problema climático ou um problema da gestão ambiental que não é eficiente o suficiente para trabalhar a prevenção? Isso é crime ambiental, isso não é crime climático. Então, existe uma confusão no país, no Brasil, e em outros países, não é só no país, na América Latina isso é real, que dificulta ou torna mais complexo, eu vou usar uma expressão mais diplomática, torna mais complexo um espaço mais confortável de diálogo político entre as partes. Terceiro, eu acho que tem uma coisa aqui que foi tangenciado por todos, que é a discussão climática como ela está posta hoje. A discussão climática hoje no mundo, ela tem duas caras. Ela tem o dentro do contexto do Acordo de Paris, que é isso que nós vivemos, esse ambiente aqui de COP. Você já está exausta, né? Imagina eu. Estou fatiguée. Tá? Mas é uma coisa importante, mesmo frágil no sistema multilateral,
onde o mundo se encontra e pactuou uma visão para lidar com isso. Isso é o Acordo de Paris, que não tem metas, que não tem compliance, né, não tem punição, mas foi o acordo possível depois do colapso de Kyoto 1, Kyoto 2 e o colapso da tentativa de Copenhague. Cancún colapsa, Copenhague colapsa, então sobrou Paris e o Brasil foi um dos países que criou as condições para que Paris acontecesse. Muito bem, isso é um contexto, esse contexto é que a gente chama inside a condição de clima, e nesse contexto, dessa condição da mudança climática e da ONU, nesse contexto a América Latina, o Brasil nunca veio junto da América Latina. Então esse debate do ICA aqui é muito interessante, porque como que uma região que é produtora de alimentos, responsável pela segurança alimentar do mundo, não tem uma visão estratégica de vir junto na discussão climática. São dos principais desafios. E o setor privado tem essa responsabilidade, porque o setor privado tem planta no Uruguai, né? Você tem planta na Argentina, você tem planta até em Marte, se quiser, entendeu? Em Dubai, não sei o quê. O setor privado roda o mundo. E aí nós ficamos aqui falando assim, é super importante que o setor privado financie, porque o clima é um problema super importante. E o setor privado lida com todos os problemas do mundo importantes. Assim, se você não faz o que a gente quer, você é um vilão. Não é isso, Fernando? Você, então, é um vilão mor, porque você ainda come carne, nem vegano você é. É um negócio inacreditável. Tá? Então, a realidade é que a discussão do mundo climático dentro do sistema multilateral, ele tem uma dimensão. Green zone, blue zone, gray zone, né? E zones. Ok? Ok. Fora do mundo climático, fora do mundo multilateral, a questão climática é tão estratégica que ela virou um tema geopolítico. Ela está nas relações de poder do mundo. Então, quando você discute questão climática fora desse mundo, você está discutindo o mundo financeiro, que não é pelo sistema multilateral. É todas as formas possíveis de regulação, taxonomia, etc., porque o sistema financeiro está vulnerável à questão climática. O risco climático adiciona custo à estabilidade do sistema financeiro global. E isso não está no Acordo de Paris. Isso está na realidade do mundo. Aí você vai para o mundo tecnológico, as novas tecnologias, as novas relações de poder em tecnologia, os novos algoritmos, que você traduz como até, à toa, tudo bem, pode ser que quiser. Mas nós estamos falando, se as pessoas vão unlock a China no compartilhamento de tecnologias que ela domina, por exemplo, nas fontes de energia que estão disponíveis para resolver a questão climática. Você não faz descarbonização sem passar, por exemplo, por energia solar. Isso é totalmente chinês. Vai para o wind offshore, é totalmente chinês. Para biocombustível, passa pelo Brasil. Nuclear não passa pelo Brasil. Só as fontes são disponíveis. Hidrogênio verde. Então, discute como é que a coisa está sendo, como gente, como adulto, tá? Sem histeria, e entende que tem um novo jogo sendo jogado e o Brasil faz parte dessa equação e o setor privado brasileiro faz parte dessa equação. Porque isso é uma relação público-privada. É uma relação do Estado brasileiro, os interesses nacionais, mas a indústria, por isso a industrialização verde, não é ecológico. O green aí é do dólar. Deixa eu contar para vocês, o green aí é do verde e do dólar. Se quer chamar de ecológico, chama. Eu sou ecológico footprint, se vocês quiserem, eu falo. Tá? Mas o mundo real é assim, como é que eu vou continuar financiando o desenvolvimento, gerando renda, competitividade, etc. É o green do dólar. Então, quando você vai para esse mundo, para terminar, você tem que entender que o outside, a Convenção Climática, ou o Movimento de Paris, você tem, de fato, o debate sobre climate politics e você chama outros atores para essas salas. É aí que está o debate do setor privado. O setor privado se sente muito mais confortável numa interlocução de convergência de interesses do que numa discussão me dá um dinheiro aí, que é o que acontece aí. Tá? Então, no fundo, nós temos alguns desafios quando a gente vai para esse debate, que é o debate estruturado que está hoje colocado sobre a questão climática, que é discutir segurança climática. E segurança climática compreende segurança alimentar, segurança energética, segurança hídrica, segurança mineral e, por fim, uma nova relação com a natureza. Porque se você não entender como é que a natureza é provedora dos insumos para isso, você não vai conseguir fazer valoração de capital natural e vai continuar tarado no carbono. Tem uma certa tara no carbono hoje, né? Acho que todo mundo carbono é a Vera Fischer do século XXI. Eu não entendo isso, mas tudo bem. Eu fico olhando e falo assim, tá bom, deve ser o mesmo fetiche da Vera Fischer antigamente. Não acho que seja isso. Acho que você tem que combinar, principalmente países com alternativas feito o Brasil,
essa diversidade de caminhos para você lidar com essa complexidade política e geopolítica do tema que eu chamo de climate politics. Então, te respondendo objetivamente, eu acho que a gente está muito distante da Dona Maria e o seu Pedro, que a gente não consegue explicar para eles a questão climática, não sei pela tragédia, e ela levanta o quilo de carne que ela pede, o refrigerador, então é Deus que está vingando da gente. A gente vai para o setor privado, só pede a conta, o cara não aguenta mais pagar imposto, aí vai para o produtor vira assim, cadê o seguro do risco para mim, que ninguém quer pagar o meu seguro, ninguém quer fazer o risco. Aí vou para as bancadas, entra o negacionismo climático, né? E resta olhar para Deus e pedir, por favor, se converta, seja de baixo carbono e ajuda a gente aqui num populismo climático para a gente poder avançar. Se o Brasil não entender isso, o Brasil não é um provedor de soluções. E para ele ser um provedor de soluções, ele tem que entrar na sala que interessa do mundo. A sala que interessa do mundo tem duas caras, tem duas moedas, tem dois lados da moeda. Energia, nós ser um provedor de soluções e a agricultura, biometano, tudo que vem disso é essencial para essa história, e o outro é a erradicação de pobreza e redução de desigualdades. Sem segurança alimentar, sem erradicação da fome, sem as tecnologias, sem entender esses vários Brasis, a gente não é provedor de nada, a não ser de problemas. Então, eu prefiro vir para o lado das soluções e, como eu disse recentemente, por favor, parem de falar mal do Brasil. Tá? Comecem a entender o Brasil de um outro jeito, quebrem essas relações de poderes consolidados de algumas constituições que não levarão a nada, a não ser disputas e polarizações. Enquanto isso, a Dona Maria na Amazônia, a Dona Maria em São Paulo, está olhando para Deus e falando assim, nos ajude. Tá? E Deus tem que vir de baixo carbono, porque senão nós continuaremos com essa insanidade no Brasil de um privilégio de ignorância em relação ao futuro. E nós temos que acabar com isso urgentemente. É tão simples quanto isso. Foi bem para você? Foi ótimo. Então tá bom. Aula maravilhosa. Obrigado, Isabela. Gente, eu teria outras perguntas aqui, mas por questão do tempo, eu vou, na verdade, passar para os palestrantes 2 minutinhos para vocês darem um recado final. Ô Paulo, eu particularmente eu gosto muito do viés das soluções, como a Isabela trouxe, e eu particularmente inovação e como que isso faz parte. Se você puder, no seu fechamento, falar um pouquinho sobre isso, seria muito bom. Perfeito, Felipe. Falar depois da Isabela que é sempre um desafio, né? Porque ela já resumiu absolutamente tudo e ela deu o contexto geral do que acontece não só no Brasil, mas esse é um contexto muito de América Latina e Caribe mesmo, né? E daí a importância, né, de estarmos aqui junto com o ICA, que vem trabalhando incansavelmente para fazer com que haja essa transformação na América Latina e no Caribe. Bom, a gente tem um papel importante nisso enquanto companhia, né? A gente está falando aqui de uma companhia Marfrig BRF, que é a 7ª maior empresa privada brasileira, que está dentro de setores que efetivamente são de risco. Porém, todavia, as tecnologias que hoje estão aí, né, elas já são suficientes para fazer uma transformação gigantesca na forma como a gente produz alimento e na forma como a gente gera renda para esse produtor, né? A despeito da gente ter gaps gigantescos do ponto de vista de políticas públicas, de gaps gigantescos do ponto de vista ainda de financiamento, mas de qualquer maneira, essas tecnologias de integração de pecuária com floresta e lavoura, de manejo adequado de pasto, né, de medição de carbono fixado no solo para você poder reverter crédito de carbono para esse produtor, de você fazer melhoria genética no gado, para você fazer melhoria genética também em aves e em suínos. Então, essas tecnologias todas que possibilitam você fazer com que haja uma diminuição de emissões e as condições que o Brasil tem, com a tecnologia aplicada, de até duplicar a produção que a gente tem hoje, dentro dos mesmos territórios que a gente tem hoje destinados à produção, nos prova, sim, que isso é possível. Porém, tem todas essas amarras que foram ditas aqui, né? E acho que tem um ponto importante também que o Fernando falou e que vem muito nessas amarras, que são essas amarras mais do ponto de vista de regularização e tudo mais. E o ponto que a Carol trouxe aqui também, né, da importância do investidor, quando ele coloca o seu dinheiro em empresas
que podem liderar essa transformação, talvez o conjunto disso tudo é que pode efetivamente fazer com que haja aí um direcionamento para a solução dos desafios que a gente tem nesse campo. Muito obrigado, Fernando. Obrigado. Eu escutando a ministra, né, e pensando aqui no Azerbaijão, né, se a gente fala para essa turma aqui, vocês precisam fechar a torneira de gás, você não sabe o que os caras vão fazer da vida, né? E no Brasil, assim, a questão do clima, o Eduardo Assad fala, pô, nosso problema é plantar árvore e melhorar pasto, né? Que é coisa mais simples que isso. Então a gente está falando que a gente tem uma oportunidade gigante, não só de continuar produzindo, aumentar a produção, ganhar mais dinheiro e reduzir as emissões. Eu acho que nenhum outro lugar do mundo... E ser feliz. E ser feliz. Quer dizer, eu acho que tem poucos países do mundo que têm uma oportunidade como essa, né? Então, acho que a gente precisa enxergar isso, né? E a pecuária está no centro disso tudo porque é a atividade que usa mais área do país. Eu só queria trazer 2 pontos que eu acho importante para fechar aqui. O primeiro é que eu acho que uma das coisas que a gente precisa no Brasil e que a gente tem a oportunidade de fazer, né, uma infraestrutura pública digital. O Brasil tem dados espalhados em diferentes instituições, informações que não são interconectadas. Cada propriedade rural tem 10 cadastros diferentes em lugares diferentes do governo, nada conversa com nada. A gente precisa, esse é um ponto que precisa ser trabalhado para rastreabilidade, para monitoramento de políticas públicas, para trazer benefício, pagamento por serviço ambiental. Então, o Brasil precisa atuar nisso, criar essa infraestrutura pública digital, inclusive já a digitalização para facilitar o acesso a crédito e assistência técnica também. Acho que tem uma oportunidade gigante para trabalhar nisso. E o outro ponto que eu queria trazer tem a ver, né, na sua primeira pergunta, que a gente falava ali das barreiras do comércio. Eu acho que o Brasil precisa liderar uma discussão em cima de comércio internacional, de commodities e sustentabilidade. Quer dizer, hoje a gente tem aí o exemplo da UDR, outros países também pensando legislações parecidas, mas sempre que a gente lida, a BIEC entende o mercado como um grande motor para puxar a eficiência na produção. A gente aumentou a produtividade nos últimos 30 anos porque o Brasil está inserido no mercado global. E aí a pergunta é, como é que a gente usa o mercado para promover a sustentabilidade, mas não a sustentabilidade como uma barreira para o comércio? Então a gente precisa também inverter essa discussão, né? Porque é tudo sempre baseado em sanção, em taxa, em bloqueio. Como é que a gente muda essa chavinha e começa a pensar o comércio de uma maneira diferente, como promotor da sustentabilidade na produção? Eu acho que o Brasil tem condição de liderar essa discussão. Bom, adicionando aqui a tudo que foi dito, com o que eu plenamente concordo, mas acho que talvez também 3 drivers para se considerar e para essa mudança. Já que a gente está numa COP, eu preciso falar da nova meta de financiamento climático que está sendo discutida aqui, que eu acho que até agora, não sei o quão claro para todo mundo aqui é o que está acontecendo, mas uma das discussões bem relevantes que existem nesse sentido é de como trazer o setor privado para falar de uma nova meta global de financiamento climático, porque até então essas conversas estavam muito focadas em financiamento público, e a gente vê aí que o setor privado está querendo ajudar a mobilizar esses recursos, e inclusive com instrumentos, né, de mercado mesmo, enfim, com dinheiro aí mesmo na mesa, mas isso precisa de alguma forma ser reconhecido aqui. Então, acho que esse é um driver importante, tomara que isso seja reconhecido. Um segundo, claro, aí estamos falando de pensar, como disse o Paulo, em instrumentos financeiros inovadores, e aqui acho que tem uma palavrinha da moda aí, que é o blended finance, né? Que obviamente é extremamente importante, porque a gente precisa de capital catalítico, sim, junto com o restante aí da
da mobilização do capital privado. Mas a gente vê que isso ainda está, né, muito nichado aí, não tem de fato a escala que precisaria haver. Então, precisa pensar nisso junto, associando, enfim, mercado de carbono com essa história também, pensando em contratos com off-takers, enfim, vamos pensar em bolar instrumentos complexos, talvez, muitas vezes, mas que ajudem a resolver o problema. E terceiro, é claro, a gente tem os drivers regulatórios, né? Então, também ter em lugar, né, em cada país, no Brasil, ter regulação para tratar de rastreabilidade, tratar de taxonomia, né? Criar um ambiente positivo para que esses recursos sejam mobilizados também é super importante. Mas acho que seja como for, a mensagem também que queria deixar é que isso tem que ser feito com transição justa, né? Então, a gente está falando aqui de pequenos produtores. Não adianta o EUDR tentar resolver o problema do desmatamento com essas barreiras. Não vai resolver o problema do desmatamento se não resolver o problema da transição justa. Então, acho que o maior desafio aqui para a gente é como fazer, trazer aí os pequenos produtores dessa base da agropecuária para que eles também possam fazer parte aí da solução. Muito bom. Isabela? Bom, acho que é óbvio que eu vou concordar com todo mundo, mas vou discordar com todo mundo também. Eu vou ser mais pragmática, mais direta. Eu acho que tem 3 coisas para se aprender. Observar o presente. E o governo tem muito, o governo federal, os governos subnacionais têm complexidades enormes, tá? E tem gente que gosta de mercado, tem gente que não gosta de mercado. Tem gente que não gosta de operar com o mercado, acha que o dinheiro público resolve tudo, ou deveria resolver tudo. Como disse, o mundo está update e o Brasil também. Então, eu acho que tem que entender a realidade dos mercados e a realidade dos mercadinhos. Tá? Os mercadinhos é aquilo que é a venda, que a gente vai ali e resolve para comprar. E a minha experiência, por exemplo, com Bolsa Verde em relação ao desmatamento na Amazônia, que era passar a transferência de renda para as pessoas muito pobres que moravam na floresta, foi extremamente exitosa, porque as pessoas eram cooptadas por R$5 que o crime organizado dava para eles. Quando você entrou com políticas dirigidas, entendendo claramente qual era a situação de pobreza, o extremo pobreza, você conseguiu mudar e tirar as pessoas disso. Os brasileiros não querem viver na ilegalidade, nem tampouco na informalidade. Agora, tem que entender o desafio desse país e não vilanizar. Tá? Portanto, primeira coisa, tem que sair da elite o debate sobre clima e cair no mundo real do país e entender que todos, a grande maioria dos brasileiros é correta, a grande maioria é correta e a grande maioria quer fazer certo. Então, parem de vilanizar o Brasil. Não é ativo político para ninguém, para nenhum brasileiro que mais receba dinheiro internacional querer vilanizar o seu país. Então, tem que mudar a atitude se quiser ter ativos políticos que dialoguem com as realidades do país. A segunda coisa que eu chamo a atenção e vou provocar aqui o setor, tá? Eu acho super importante discutir a perspectiva de mercado internacional, por causa da questão de carbono, etc. Mas se existe um mercado nacional. A Dona Maria e o seu Pedro, eles não compram em dólar, eles compram em real. Tá? E eles querem comer carne. Se 75% da carne produzida no Brasil são consumidos no Brasil, um desafio para vocês. Ano que vem, coloquem o Brasil comendo carne 100% racial. O Brasil é capaz de vender carne sem desmatamento. E faço da Dona Maria e o seu Antônio protagonista disso, e não o Harry nos Estados Unidos. Tá? Eles consomem 25% do que eu produzo. Eu quero que o brasileiro comece a aprender carne, no pedido ele comece a acessar, ter renda para comprar carne, que ele compra sem desmatamento. Isso é um desafio. A rastreabilidade tem que beneficiar o Brasil, além dos mercados internacionais. Tem que mudar a qualidade de vida dos brasileiros. Tem que entender que esse mundo promove justiça social, porque eu posso comer sem degradar o meio ambiente. Eu tenho consciência sobre isso. Eu quero como é que eu exerço o meu direito de consumidor. Tá? Então tem que olhar para o Brasil. Por favor, olhem para o Brasil. E eu não estou sendo nacionalista, eu estou sendo estratégica aqui. E a terceira coisa, então vocês têm um desafio, além da caipirinha de baixo carbono, que eu já lancei, por favor, me tragam carne sem desmatamento no mercado nacional e façam a gente comer sem desmatamento e ter orgulho dos produtores rurais brasileiros que produzem cumprindo a lei. A grande maioria cumpre a lei, gente. Eu sou testemunha disso. E como é que a gente apequena aquele que cumpre a lei? E, por fim, eu acho que tem uma coisa super interessante enquanto Brasil, que eu acho extremamente bonito, entender o que o povo quer dessa agenda.
E quando a gente, não é à toa que toda feira de agricultura está lotada. E toda feira ambientalista tem sempre os mesmos. É verdade. Estou certa, Ana? Né? A Ana, que é a nossa diretora da Chatham House. Tá? É verdade. A gente tem que parar de falar para os mesmos. Nós temos que entender que diversidade é essa. Então, duas coisas são importantes de observar. Os países europeus pautaram a agricultura brasileira com a rastreabilidade. E nós tínhamos condições de fazê-lo. Perdemos o time. Perdemos o time porque tem uma cabeça retrógrada no país que acha que a gente só pode agir reativamente. O Brasil terá que ser propositivo sobre aquilo que lhe interessa, inclusive se ele quiser ter uma aliança com a América Latina. A América Latina vai ser uma região do mundo responsável pela segurança alimentar do mundo de 30%. Quais são os desafios de produção que nós temos nos próximos 20 anos? E quais são as alianças necessárias para fazer isso acontecer? Tem que propor, não tem que esperar que alguém diga para a gente o que a gente tem que fazer. É errando que a gente acerta. O Brasil tem que ter uma ousadia. Nós tomamos decisões estratégicas no passado sobre nós. Quais são as decisões estratégicas que nós queremos pautar sobre a agricultura brasileira, a agricultura na América Latina? Que papel nós queremos ter? Do pequeno agricultor às grandes. Então, como que o Brasil vai pautar, como é que a América Latina vai pautar o seu papel na segurança alimentar no mundo nos próximos 20 anos? Isso é um tremendo desafio que começa a partir do ano que vem no Brasil. E não tem nenhuma aliança sobre isso. O setor privado é estratégico para dizer. Quer pela lógica de negócio, quer pelas restrições, quer pela inovação. Tem vários caminhos, mas quer, sim, pela sua função também social de prover segurança alimentar para o povo brasileiro, para o povo latino-americano. Isso é essencial no debate e eu termino com uma coisa que eu aprendi ouvindo o povo brasileiro. E é uma história que as pessoas não têm dimensão e vai servir para o pequeno agricultor. Uma vez que o presidente Dilma entregando do Minha Casa Minha Vida, no Rio de Janeiro, eu ouvi de uma mulher preta, com 3 filhos, falando assim: eu quero agradecer à senhora a oportunidade de comprar a minha casa. Eu vou pagar essa casa, não é de graça. E eu olhando para ela calmamente, ela falou assim: eu vou pagar porque a senhora está me dando as condições, o governo está me dando as condições de eu honrar o meu nome. Eu vou pagar porque eu tenho condições de pagar. Mas sabe por que eu vou pagar, a garantia que eu vou pagar? Porque eu vou deixar herança para os meus filhos. Foi a primeira vez que eu vi um pobre ambicionar deixar herança. Não é dívida, é herança. Está na hora do agricultor brasileiro, ele deixa herança para os seus e para o Brasil. Respeitem os brasileiros e parem com essa vilanização de que o país não tem solução. O Brasil é o maior provedor de soluções se ele quiser. Agora, como eu falei mais cedo, nós não somos Newton para ficar esperando o low hanging fruit cair na testa. Tem que trabalhar muito, tá? E procurar convergência, independentemente se é Flamengo, se é Botafogo. Eu não me interessa. Me interessa construir um país mais justo e eu acho que a agricultura e a agenda climática propiciam isso. Só depende de ter coragem e eu desafio vocês, eu quero comer, quero entrar no mercado em São Paulo e comprar carne rastreável 100% sem desmatamento. Como eu entrei em Londres e no mercado e esqueci, essa carne não vem do Brasil. Doeu muito ver isso. Obrigada. Muito bom, Isabela. A gente vai acabar aqui. Eu tomei algumas notas, mas longe de tentar abordar Felipe, tudo. posso só interromper rapidinho? Ela quer comer carne livre de desmatamento quando ela entrar no supermercado no Brasil. É só comprar Bassi, Montana Steakhouse e Montana. Pronto. Então, Tá feito, né? tá absolutamente cooperando, contribuindo para isso. Muito bom. E esse tema, ele é complexo, uma agropecuária de baixo carbono. A gente falou aqui, passa por sim assistência técnica, pelo financiamento, pela regularização ambiental, mas também toda essa questão do crime ambiental ser diferente das ações climáticas ou complementar necessário e principalmente sobre a rastreabilidade, né? A agricultura, ela pode ser sim uma das soluções e não só o problema, e trazendo inclusive a resiliência climática para o país. Mas assim, é realmente complexo. Gente, o Brasil ele tem que aprender a jogar o jogo, né, Isabela? E caminhar com um papel de liderança sem olhar no retrovisor, igual muito bem colocado. O que passou, passou e a gente tem que ter realmente vontade de liderar esse assunto que vai trazer a segurança climática, alimentar, vai também trazer a transformação social que o nosso país também precisa, né? Então, o Brasil não pode, e o mundo, e então assim, os brasileiros e o mundo não podem olhar o Brasil e a nossa agropecuária como vilã, mas sim como
um potencial solução para a alimentação do mundo e também solução climática, né? Então, é isso, vamos Posso só sem adicionar uma olhar. coisa? Vamos lá. Tudo isso só é possível se você usar melhor os espaços políticos, tá? Então, o espaço do ICA, por exemplo, olhando a América Latina, pode ser um espaço muito interessante para a gente estabelecer uma agenda que tenha convergência de interesses. Se não conversar com foco, a gente daqui a pouco está fazendo fotossíntese. Tá? A ambição é tão grande que a gente está fazendo fotossíntese. Do jeito que a gente fica todo mundo verde fazendo fotossíntese. Então, assim, estabeleça uma agenda pragmática, entenda os interesses, usem melhor os espaços políticos disponíveis, a interlocução política, usem a ciência como aliada, a condição de solo, de biodiversidade é tão rica na América Latina, e tragam isso com um olhar muito claro de benefícios para a região. Não é só seremos um líder, não, beneficiem a região. Entenda que a região, mostre que essa região tem um papel no presente e no futuro. Ou seja, tragam o futuro para o presente e discutam a região. Eu acho que tem uma grande oportunidade, só da expertise em negociação, etc, etc. Por exemplo, eu vou fazer uma reunião mais tarde sobre os 10 anos de Lima, a conferência em Lima. Todo mundo está falando que vai ter uma conferência no Brasil ano que vem de clima, como se fosse a única conferência que aconteceu na América Latina. Se não tivesse Lima, nós não teríamos CNDC em Paris. Tá? Então, assim, gente, reconheçam as trajetórias, respeitem quem trilhou o caminho, ouçam as pessoas e promovam a discussão regional. Eu peço que o ICA encampe esse debate, traga isso de fato como um ativo da região e a gente, mesmo falando portunhol, a gente se vira e sobrevive no mundo. Obrigada a todos e um ótimo. Olha, vamos beber caipirinha, que é a melhor coisa que pode existir na vida. Debaixo acabou. Obrigado a todos. Um abraço.